Olá, você está no EXP e comigo, Cláudia Fumi, para uma questão de linguagens. Vamos ler? Começamos pelo comando para entender qual é o foco da nossa leitura. Nós temos aqui um ao. Quando a gente vê ao mais verbo no infinitivo, a gente já procura logo uma vírgulazinha aqui para poder fragmentar o comando. Esse ao mais verbo no infinitivo, a gente pode substituir pela palavra quando. E aí nós vamos ficar aqui com, em vez de ao problematizar, quando problematiza. Quando problematiza os modos de ler notícias e a necessidade de se buscar o chamado texto oculto. Então, nós temos aqui, ó, vou pegar o izinho aqui para me ajudar, nós temos duas coisas aqui. Modos de ler notícia e necessidade de se buscar o chamado texto oculto, tá? Vou anotar aqui, então, modos de ler é o meu primeiro enfoque aqui, modos de ler, e o segundo é a necessidade de se busca de texto oculto, tá? O comando precisa ser muito bem lido para que a gente vá buscar a coisa certa. Não adianta a gente buscar sem saber o que está buscando. Então, aqui eu sei que são dois elementos, os modos de ler e a busca de texto oculto. E o que acontece? Nós temos aqui a problematização deles, né? Então, buscar aqui essa problematização. Vamos anotar aqui. Problematizar. O texto. O que o texto faz? Ele problematiza os modos de ler e a busca de texto oculto. Quando ele faz isso, quando ele problematiza esses dois, o texto defende que esse processo implicará. Então, ele vai chamar isso aqui de processo, tá? A problematização aqui é um processo. E qual é o resultado desse processo, né? O que é que vai acontecer? Resulta em quê? Ou seja, implica o quê? Agora a gente já sabe que a gente vai reconhecer no texto essas buscas, né? Esses processos, e vai localizar aqui aquilo que condiz com o que o texto defende, tá? Então, esse processo implicará. Nós vamos pegar só essa partezinha aqui para ler o comando depois. Primeiro, a gente vai para o texto. E o texto diz assim: a busca do texto oculto na leitura de notícias. Então, eu tenho uma notícia e quando eu a leio, eu busco aí o texto oculto. Os meus colegas jornalistas que me perdoem, mas não dá mais para ler uma notícia de jornal apenas pelo que está publicado. O nosso universo informativo ficou muito mais complexo depois do surgimento da avalanche informativa da internet. Então, nós sabemos que nesse parágrafo aqui, nós temos uma opinião que é: não dá mais para ler uma notícia de jornal apenas pelo que está publicado. E aqui a justificativa: ficou muito mais complexo depois do surgimento da avalanche informativa da internet. E aí, o segundo parágrafo tende a ampliar ou a explicar o que é essa complexidade. E nós temos assim: esse fenômeno, quer dizer, o fenômeno aqui está retomando o quê? Está retomando a complexidade. Inédito na história do jornalismo, está nos obrigando a tomar uma notícia de jornal apenas como um ponto de partida. Então, nós vamos destacar aqui que a notícia é só ponto de partida para uma análise que necessariamente envolve a preocupação em descobrir o contexto do que foi publicado. Se a gente quiser sintetizar aqui, o que a gente pode fazer? Pode colocar aqui um ontem e colocar aqui um hoje, tá? Então, ontem o que a gente fazia? A gente lia a notícia e ela era suficiente, tá? Hoje, o que a gente faz? A gente lê a notícia, a notícia aqui era um fim, tá? Era uma finalidade. E aqui ela é só ponto de partida, ou seja, não basta ficar nela, tá? Só para a gente sintetizar. Voltamos aqui ao texto. A notícia de jornal não é mais a verdade definitiva, mas a porta de entrada numa realidade desconhecida e inevitavelmente complexa, contraditória e diversa. Então, os pontos aqui importantes são realidade desconhecida, complexa, contraditória e diversa.
tá? Porque aqui faltou destacar o contexto, tá? Contexto do que foi publicado. Então, nós temos aqui hoje uma notícia que depende do contexto em que foi publicada, tá? Ela é complexa, ela é contraditória e ela é diversa. É isso que a gente vai encontrar. A notícia de hoje tem toda essa problematização. No próximo parágrafo, nós temos assim: a principal mudança que nós teremos que incorporar às nossas rotinas informativas é a necessidade de sermos críticos. Então, olha só, a mudança de ontem para hoje tem a necessidade de sermos críticos em relação às notícias que leremos, ouviremos ou assistiremos. Então, aqui a gente vai precisar do leitor crítico, tá? Um crítico leitor, porque senão ele vai ficar ali com a notícia como era antes. E no último parágrafo, nós temos assim: a busca de um novo modelo de formatação de notícias baseado numa cultura da diversificação informativa está apenas começando. Então, nós temos aí uma busca de um novo modelo de formatação dessas notícias. O público passou a ter uma importância estratégica na atividade profissional porque os jornalistas necessitam cada vez mais dos blogs pessoais, das páginas da web e das postagens em redes sociais como fonte de notícias. Então, se o público passou a ter importância estratégica, o que é que o autor do texto fala sobre essa importância estratégica? Vamos destacar aqui, público, importância estratégica. Porque o profissional que está escrevendo lá, né, o jornalista, necessita dos blogs pessoais, das páginas da web e das postagens como fonte de notícias. Então, vamos só revisitar isso aqui, entendendo que quando o jornalista vai criar o que ele faz, ele vai olhar blog pessoal, vai olhar a web, vai olhar aí o que o internauta faz. Então, ele vai passar a observar várias fontes de notícias. A histórica dependência de fontes governamentais e corporativas está rapidamente sendo substituída pela notícia oriunda de comunidades. Olha que ponto interessante. A gente destacar aqui, ontem, né, o antes era o quê? É o que ele chama de histórica dependência. Então, a fonte de antes era o quê? Era o governo, e era aqui, fontes governamentais e corporativas, e eram as empresas. Eles é que eram fontes para o jornalista. Está rapidamente sendo substituída pela notícia oriunda de comunidades, grupos sociais organizados e influenciadores digitais. Hoje, então, quais são as fontes? Nós temos as comunidades, nós temos os grupos e os influenciadores digitais. Então, nós temos aqui essa mudança também. A agenda de notícias das elites perde espaço para a agenda do público. Então, aqui era elite e aqui é público. Olha a mudança que nós temos. É essa nova forma de ver a realidade que está na base da necessidade do chamado texto oculto, um jargão acadêmico para uma diversificação da nossa nova forma de ler, ouvir e ver notícias. Então, o texto oculto é o que está por trás daquilo que a gente está vendo lá como notícia. Conseguimos entender o texto, mas a gente nem se lembra mais do que tinha no comando da questão, não é verdade? Então, a gente volta. Como a gente tinha estudado o comando da questão, destacou aqui esse processo, eu já sei qual é o processo, né? É o processo que a gente tem aí, que relaciona o ler a notícia e fazer essa identificação daquilo que está na notícia, e a gente diz assim, quando problematiza os modos de ler a notícia, a necessidade de se buscar o chamado texto oculto, o texto defende que esse processo implicará a adaptação na forma como a imprensa e o jornalismo abordam a informação. Vamos lá, a forma como a imprensa e o jornalismo abordam a informação. Hoje, a notícia é apenas um ponto de partida, ela é complexa, nós temos aí a influência de comunidades, né, se tornou mais público do que elitizado. Então, nós temos aqui a adaptação,
Sim, a gente reconhece essa adaptação. Letra B. Esse processo implicará alteração na prática interacional entre os usuários de redes sociais? Olha, interação entre os usuários de redes sociais não é nem assunto do nosso texto, a letra B não pode ser. Letra C, lendo sempre a partir do comando. Esse processo implicará a ampliação da quantidade de informação disponível na internet, não é a quantidade. Ele falou que ela é complexa, contraditória e diversa, mas não numerosa. Então, a gente tem aqui a letra C como errada. A letra D, começando do comando, diz: esse processo implicará a demanda por informações fidedignas em fontes oficiais. Olha, não se trata de fontes oficiais, nós saímos da elite para o público e elas não estão associadas ao caráter fidedigno. Então, a letra D está errada. A letra E diz: esse processo implicará a percepção da notícia como um produto acabado. Ele não considera que é produto acabado, ele diz que é o ponto de partida. A nossa letra E também está errada. Voltamos para confirmar. Esse processo implicará adaptação na forma como a imprensa e o jornalismo abordam a informação. Se ontem era elitizada, hoje é pública. Se ontem era o fim em si mesmo, hoje ela é apenas o ponto de partida. Letra A, nossa resposta, e a questão feita de maneira bem direta para que a gente possa entender o que se quer na hora de fazer a sua prova. Fica aqui com a gente, é XP para você.